Olá, meninas, estamos aqui para mais uma aula, tá bom? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado bem esse período de férias. E nós vamos falar um pouquinho sobre os substantivos, né? Nós vamos ainda falar sobre eles. No entanto, nós vamos falar sobre um substantivo em específico, que é um substantivo composto, tá? Nós vamos falar mais especificamente sobre o plural dos substantivos. Quando nós vimos aquelas regrinhas de plural, aquelas regras serviam para os substantivos simples, aqueles que são formados por um só radical. Hoje nós vamos falar sobre os substantivos compostos, que são aqueles formados por mais de um radical. Eu coloquei um exemplo aí. Vejam, beija-flor, pé de moleque, guarda-roupa, segunda-feira. Então, esses aí são formados por mais de um radical, tá? E esses radicais, né, essas palavras que se juntam para formar uma nova com outro significado, às vezes eles podem ser substantivos, eles podem ser adjetivos, podem ser preposições. E aí eu vou lembrar vocês, né, acredito que vocês já tenham visto isso, pelo menos uma base de verbo e adjetivo antes. Então, o verbo é toda palavra que vai me indicar uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, correr, pular, nadar, chover, brincar, isso são verbos, tá? A gente tem exemplo de verbo aí em guarda-roupa. Guarda é um verbo, tá? Do verbo guardar. Então, aí no caso de guarda-roupa, a gente tem um substantivo composto formado por verbo mais substantivo. A gente também tem os adjetivos, tá? A gente tem adjetivos, a gente tem numerais. Exemplo de adjetivo: adjetivo é aquela palavra que indica a característica de um ser, tá bom? Feio, bonito, alto, pequeno, escuro, verde, amarelo, tá bom? A gente tem as preposições, que elas vão servir para ligar as palavras dentro das frases. No caso aqui do substantivo, elas servem para ligar uma palavra a outra para a gente formar o substantivo composto. Aqui em pé de moleque, esse de, ele é a preposição. Vejam que ele une pé a moleque. Pé e moleque separados têm um significado próprio, mas quando eles são juntos por essa preposição, a gente já tem um outro significado, tá bom? E aí, esses substantivos compostos têm suas regras especiais para irem para o plural. A gente tem aqui, quando eu tiver substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Então, se eu tenho couve-flor, o meu plural vai ser couves-flores, tá bom? Se eu tenho decreto-lei, o meu plural vai ser decretos-leis, tá bom? Se eu tenho substantivo mais preposição mais substantivo, que é o caso aí do pé de moleque, o primeiro substantivo vai para o plural. Então, olha, em pé de moleque, o meu plural vai ser pés de moleque, tá bom? Se eu tenho substantivo mais adjetivo, os dois vão para o plural. Então, eu tenho uma palavra que nomeia e a outra que dá característica. Cartão postal. O meu plural vai ser cartões postais, tá bom? Palavra invariável mais palavra variável. A palavra invariável é aquela que não muda, ela não vai mudar nem de gênero, nem de número, tá bom? Que é o caso aí, a gente tem a palavra sempre. A gente não tem como flexionar o sempre para masculino e feminino e nem vai falar no plural, né? Sempre, não existe. Então, nesse caso,
quando eu tenho essa palavra invariável no começo e outra que é variável, ou seja, que pode ser mudada, a palavra variável muda e a invariável permanece, porque ela é invariável, tá? Então, ó, sempre viva vai ficar sempre vivas. Palavras repetidas, tá? Toda vez que tenho palavra repetida, o segundo vai para o plural. Pula, 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 pulas. Verbo mais substantivo. O segundo vai para o plural, tá? Então, em guarda-chuva, a gente vai ter o plural guarda-chuvas. Percebam que cada um tem a sua forma específica, né, de ir para o plural ou não, mas pode parecer um pouco complicado no começo, só que quando a gente absorve essas regrinhas, fica muito mais fácil, tá bom? Então, substantivo mais substantivo, os dois vão para o plural. Substantivo mais preposição mais substantivo, o primeiro só. Substantivo mais adjetivo, os dois para o plural. Palavra invariável mais palavra variável, a palavra variável muda e a invariável permanece, porque ela não pode sofrer alterações, tá? Palavras repetidas, a segunda vai para o plural, verbo mais substantivo, o segundo vai para o plural, que no caso é o substantivo, tá bom?